Fala aí, pessoal, bom dia, né? Tô aqui novamente de máscara, vou retirar apenas para poder dar aula para vocês, tá? Lembrando que toda a equipe aqui está usando máscara durante as gravações para mantermos, né, as recomendações aí que estão sendo feitas pelos órgãos governamentais. Pessoal, hoje de manhã vocês teriam aula agora de história, mas o Eduardo acabou de ter um imprevisto agora, nesse momento. E aí, como eu fiquei devendo uma aula na terça-feira, hoje eu vou continuar resolvendo exercícios da UERJ com vocês, tá? Tem uma notícia boa, tá? O material de vocês já está aqui com a gente, então assim que nós retornarmos, se Deus quiser, a partir do dia 4 ou dia 5, não lembro muito bem quando vai cair essas datas aí, tá? Mas mesmo que caia no meio da semana, a gente volta no meio da semana para termos aulas aí. E aí vocês já vão estar recebendo esse material, então notícia boa aí. Lembrando que a UERJ, ela adiou o seu primeiro exame de qualificação, ela não cancelou o seu vestibular 2021, tá, pessoal? Então a gente tem que continuar estudando. Lembre-se, o seu concorrente, tá, o concorrente raiz, ele está aproveitando esse momento para poder estar aperfeiçoando o seu conhecimento, tá? Fazendo exercício, assistindo as videoaulas, tirem as dúvidas de vocês lá no Classe, tá? Então não deixe, pessoal, a peteca cair, tá? O ano de 2020 ele continua. A gente só deu uma pequena parada, nem parada assim, porque a gente continua tendo aulas ao vivo aí, né, para você estar se preparando aí. Escreva na sua parede, cole no seu quarto, qual é o seu objetivo, qual foi o seu objetivo ao começar a estudar em fevereiro. Tá? Então não deixe seu sonho aí ficar para trás por conta desse momento aí que nós estamos passando aí no Brasil, certo? Então vamos lá. Pessoal, então, continuando a nossa bateria de questões, eu trouxe uma questão aqui para vocês, que é da UERJ, todas elas são da UERJ, óbvio, né, que chama, toda aula para a UERJ da UERJ. Então olha aqui, ó. Eu tenho uma imagem, tá? Uma imagem bem bacana. Isso daqui é um mangue, tá bom? Então, mangue é aquela transição ali, né, entre a água salgada, a água doce, né? Então, a gente tem essa transição. Devido a essa transição, esses organismos que vivem nessa região, elas são, por exemplo, a gente tem árvores que estão adaptadas, a gente tem aqui algumas plantas, bromélias, né? A gente costuma falar que esses organismos vivem em um ambiente de estresse. Porque tem hora que a maré está cheia, a maré está baixa, tem água doce, água salgada. Só que eu tinha um professor lá na FRJ que ele falava assim, ambiente de estresse para quem? Para mim? Para você? Porque se ela está ali, ela está adaptada àquela situação. Então, para ela não é nada estressante, tá? Ela se adaptou àquelas condições ali que o meio, né, colocou ali disponível para ela. Tá? Então era muito bacana. Ricardo Vieira, um grande anatomista, tá? Ele hoje não dá aula para... Ele não dá mais... Quando eu tive aula com ele, na verdade, foi no mestrado, porque ele não dá aula para graduação. Ele fala que não tem paciência. Então vamos lá. Por serem formados por sedimentos bem finos, que se deslocam facilmente, os solos dos mangues são mais instáveis. Árvores encontradas nesse ambiente apresentam adaptações que garantem sua sobrevivência. Tá? Então, aí, ó, o que? Nós temos adaptações que vão garantir a sobrevivência. Né? Já lembrou de Darwin? Né? Os indivíduos mais aptos sobrevivem, né, e conseguem transmitir essa característica para os seus descendentes. Aí, né? Com o formato direcionado de suas raízes, ilustrado na imagem. Então, aqui, pessoal, nós vamos ter o seguinte, essas raízes aqui, elas são chamadas de pneumatóforos. Por quê? Pneu vem de ar, tá? Então você vai estar lá, raízes pneumatóforos, porque são raízes que estão acima do solo, tá? Então são raízes que elas não estão como nós estamos acostumados a encontrar, a visualizar. A raiz que é completamente inserida, né, dentro do solo aqui. Essas raízes estão acima. Algumas dessas raízes, vocês podem observar aqui que elas formam como se fosse tipo tronco. Essas raízes aqui, tem umas plantas, até que vocês podem ter umas árvores que vocês podem observar, por exemplo, na Amazônia, algumas fotos, que elas formam como se fossem tábuas, tá? Que sustentassem, tá? essa árvore. Essas raízes, elas são chamadas de tabulares, tá bom? Então essas raízes aqui, no caso, essas daqui do mangue são os pneumatóforos, tá? Porque crescem contra a gravidade, só que você pode encontrar também quando você for num ambiente terrestre, sem ser um mangue, tá? Árvores que vão apresentar raízes que funcionam como espora, tá? Para poder
tá sustentando aí. Eu acho que eu já até dei a resposta da questão quando eu falei isso. Mas vamos lá. O formato diferenciado de raízes desses vegetais contribui para o seguinte processo. Pessoal, letra D, desidratação. Olha, eu fico até sem palavras. Porque quando você pega uma questão dessa, você lê desidratação, você pergunta, UERJ, você está achando que eu tenho quantos neurônios? Tá? Então, desidratação, jamais. O que tem a ver a desidratação com essas raízes? Se ele estivesse falando da folha, alguma característica morfológica da folha, por exemplo, quando a gente fala dos cactos, o que são os espinhos nos cactos? Os espinhos são folhas modificadas. Eu sou apaixonado por cacto, tá? Sou apaixonado, tenho que fazer tatuagem no cacto, vou fazer daqui a pouco. Mas eu tenho vários cactos em casa, inclusive eu tenho uma aluna hoje que está na UERJ, né, que me deu um cacto aí de presente. Se quiser me dar cacto, tá, gente? Eu aceito cacto. Então, olha só, os cactos, eles apresentam os espinhos, que são folhas modificadas. Então, é uma adaptação a um ambiente na qual existe, eu vou usar a palavra estresse hídrico, que seria o quê? Uma pouca quantidade de água. Por conta disso, eles perdem aquelas folhas convencionais, conforme a gente vê lá, né? Uma folhinha assim, um limbo, tá? Então, esse formato de folha aqui que a gente está acostumado. Por quê? Essa folha aqui, ela perde muita água. Apesar dela ter cera, estômago, que vão evitar a desidratação excessiva, ela continua perdendo muita água. Só que ela está num ambiente onde tem o recurso. Agora, cacto não. O cacto já cresce num ambiente seco. Então, o que o cacto faz? Para poder evitar essa desidratação, ele modifica as suas folhas, formam os acúlios, tá? Acúlio e espinho não é a mesma coisa, tá? Um é vascularizado, o outro não. Formando os acúlios, tá? Que são vascularizados, e passa a armazenar, né, no seu, o que seria mais ou menos o tronco, aquela parte verde carnosa, aquilo ali apresenta um tecido que é o parênquima aquífero, tá? Que é um tecido da planta, a gente vai estudar isso bem lá na frente. Esse parênquima aquífero, olha o nome, gente, parênquima aquífero. Ele é formado por um conjunto de células que vão armazenar água, tá? Então é uma adaptação. Frutificação, pessoal, aqui nós estamos falando de flores. Quando eu falo de frutificação, eu estou falando do processo reprodutivo. Tá? Eu estou falando aí, ó, da formação das flores, da formação dos frutos, dispersão de semente. Tá? Então aqui em nenhum momento essa imagem ela nos remete a esse processo de frutificação. Tá bom? Dispersão. Quando eu falo de dispersão, você vai lembrar do quê? Adaptações morfológicas dos frutos. Então, por exemplo, você já viu o desenho, com certeza, aí, do dente de leão, né? Que vai apresentar mais ou menos isso. É horrível para eu escrever assim, mas vamos lá. Ele vai ter aqui, ó, uma pontinha, não sei se você reparou, tem uma haste, e aí vem aqui, ó, o dente de leão. Uma plumagem. O que é isso daqui, pessoal? Essa é a maneira de dispersão desse fruto. Tá? Então essa plumagem, quando o vento bate, leva, tá, essa semente aqui para outros locais. Por quê? Quando essa semente cai em outros locais, existe a possibilidade de conquista de novos ambientes. Tá? Então aqui sim você tem o quê? Uma mudança morfológica para a dispersão. Nossa figura envolve algum fruto, alguma coisa assim? Não. Então aqui não tem nada a ver com dispersão, tá? Não tem nada a ver com a dispersão ali. Então vamos aqui, ó. Só sobrou qual alternativa? Fixação. Então essas raízes aqui, ó, tá, que crescem diretamente do tronco, elas vão permitir um maior suporte, uma estabilidade para quem? Para essa árvore aqui. Tá? Então vai dar suporte, é igual quando você está fazendo uma obra, que você coloca algumas madeiras segurando lá, né, um tronco, alguma coisa lá, para poder dar um suporte. Então olha aqui, observe que aqui a gente também tem, tá? Então ó, a gente tem, ó, essa árvore aqui no fundo também apresenta, tá vendo? Então para dar suporte, já que esse solo é um solo muito estável,
sofre constantes modificações de acordo com o aumento e a diminuição da maré. Então, nossa alternativa correta aqui, muito tranquilo, muito fácil, vai ser fixação. Tá? Então, vamos seguir para a próxima. A professora Roberta Sandin já se encontra no estúdio para gravar Beijo, queridos. sua aula. Tá? Captação de áudio, tem? Daqui a pouco, ela está falando ali, atrapalhando minha aula, mas daqui a pouquinho a Roberta entra aí para poder estar gravando uma aula aí para vocês, resoluções de questões da UERJ. Não é a Fátima Bernardes, mas daqui a pouquinho ela está entrando aí no ar, tá? Então vamos lá. Olha só, pessoal. Oi? Para o encontro. Para o encontro. Daqui a pouco tem um encontro. Encontro com a Roberta Sandin. Olha só. Vamos observar aqui o seguinte. Primeiro, essa imagem aqui, ela vai me mostrar veia e artéria, tá? Então, a primeira coisa que você tem que saber aqui é, Cristiano, você vai dar uma aula sobre sistema? Vou, tá? Mas não aqui nesse momento, porque eu precisaria... Tá acontecendo alguma coisa no estúdio, gente? Aqui a equipe de produção é o seguinte, tem um lado que tá mais escuro e tá atrasado, é isso mesmo? Atrasado 3 segundos, acho que é 2 segundos, né? Mas esse aqui da onde a gente está vendo, a gente tá muito escuro. Tá muito escuro? A parte do quadro, você... Tá um pouquinho... Não tem nada. Tá bem escuro mesmo. Se eu chegar rapidinho, gente, porque ao vivo é bom por conta disso, né? Continuou muito escuro? Melhorou um pouquinho. Se eu tirar assim, se eu tirar isso aqui, vai ficar muito... Volta lá pra gente ver. Fica ruim? Ficou com reflexo no seu braço. E assim? Melhorou. Melhorou. Melhorou? Quero fazer um quadro. Fazer o quê? Escrever. Então pediu para eu escrever. Pode ser Roberta Linda, não tem problema nenhum com isso. Foi? Ou tá vindo? Tá aparecendo. Tá aparecendo. Tá bom. Tranquilão? As meninas do TI arrasando aqui, ó. Professora Roberta e professora Daiane aqui, ó. Então, agregando conhecimentos, tá? Roberta veio com a iluminação, Daiana veio com o ângulo. Aqui, ó. O ângulo é de 90 graus, para a luz poder bater, pegar aqui direitinho, tá? Então, mandando aqui as meninas aí do TI, tá? Tudo bom, né? Professora de arte. Produção visual. Então, olha só, pessoal. Primeira coisa que eu tenho que observar aqui é que quando eu estou tratando de um sistema, eu vou encontrar veias, artérias, vênulas, arteríolas e capilares. Vamos focar nos capilares, tá? Por quê? Vocês ainda vão ter uma aula sobre sistemas, tá? Então eu vou dar essa aulinha para vocês, essa aula é muito bacana, tá? E essa aula aí vai ser uma aula presencial, slide, imagens, aí vai ser show de bola. Mas olha só, vamos ver o que essa questão quer. Primeira coisa, os capilares são vasos sanguíneos que permitem por difusão a troca de substâncias como nutrientes, excretas e gases entre o sangue e as células. Tá? Então, é um processo que ocorre por difusão. Essa troca de substâncias é favorecida pela seguinte característica dos capilares. Pessoal, quando eu estou tratando de veias e artérias, eu tenho que lembrar aqui o seguinte. As veias e as artérias, elas vão apresentar um endotélio, que seria um tecido epitelial interno, tá? Então apresenta um endotélio. Elas vão apresentar um tecido elástico, tá bom? E ainda vão apresentar um tecido muscular. Aqui nessa imagem não está representado, não está aparecendo as túnicas, né? A camada média, a camada interna. Só que aqui eu vou ter o seguinte, como eu estou tratando de veias e artérias, as artérias, elas vão pegar o sangue que está vindo do coração. Esse sangue está vindo com alta pressão. Pensa só o seguinte, você alguma vez na sua vida já botou o seu quintal, já foi lavar o seu quintal com mangueira, com a bomba ligada? O que acontece quando a mangueira sai da torneira ou da bica, lá quando a bomba está ligada? Você tenta colocar e jorra sangue para tudo, ou jorra sangue é ótimo, né? Jorra água para tudo quanto é lado. Por que isso? Devido à pressão que aquela bomba está fazendo. Tá? Então, como as artérias e as veias, elas pegam o sangue
principalmente as artérias, elas pegam o sangue que acabou de sair do coração, a artéria aorta vai distribuir, esse sangue vem com muita pressão. Para que esse vaso consiga aguentar essa pressão, ele vai apresentar o quê? Ele vai apresentar o tecido epitelial, tecido muscular e tecido conjuntivo, que são os tecidos que vão dar suporte. Ao longo do caminho, o que vai acontecer? As artérias elas vão sofrendo ramificações, se ramificando em arteríolas, que têm um calibre menor. Isso faz com que a pressão desse sangue venha a diminuir. Tá? A pressão venha a diminuir. E aí vai seguindo, tá? Até que eu tenho um encontro aqui, 2 capilares. Os capilares só apresentam endotélio. Por que eles apresentam só essa camada? Uma única camada de células pavimentosas aqui, no caso achatadas. Porque essa única camada vai permitir com que ocorram as trocas gasosas. Tá? Não só as trocas gasosas, mas as trocas de nutrientes de um modo geral. Pessoal, o nível de troca entre o sistema circulatório e os órgãos vai se dar a nível dos capilares. Tá? Não é a artéria e a veia que vai permitir com que ocorra a troca gasosa. A artéria e a veia, ela funciona como um meio de condução. Tá? Vai conduzir até chegar próximo daquele órgão. Mas, por exemplo, devido a essas camadas, esses tecidos, as trocas não são possíveis. Então, observe nessa imagem aqui, por exemplo, aqui é o sangue retornando, né? Aqui é a veia cava inferior, teria que ter superior aqui. Mas observe aqui a artéria, tudo saiu, tá? Quando chega aqui, ó, eu tenho aqui a artéria, a arteríola, tá? E os capilares. Quando chega nos capilares, por eles apresentarem apenas uma camada de células, tá? Formando o endotélio, eles vão estar envolvendo os órgãos, tá? E aí tem o líquido intersticial, que a gente entra em um outro detalhe numa aula presencial. Você vai ter aqui o seguinte, devido ao envolvimento e ele apresentar apenas o endotélio, é aqui que vai ocorrer por difusão as trocas entre os órgãos, tá? E o sistema circulatório. Quando esse sangue, por exemplo, esse sangue ou gases, eles retornam para o sistema circulatório, ele vem para os capilares. Os capilares vão se ramificar formando as vênulas vão dar origem às veias. Aí vem a cava inferior, vem a cava superior, fazendo com que o sangue retorne para o coração, tá? A partir do átrio direito, e aí cai no ventrículo direito, aí vai para a artéria pulmonar, e aí passa pelos pulmões, recebe oxigênio de novo, volta para o coração pelo átrio esquerdo, passando pelo ventrículo esquerdo, até pegar a artéria aorta e seguir seu fluxo aí, tá? Então a gente já entendeu um pouco como funciona as questões do sistema circulatório. Lembrando que nós vamos ter uma aula presencial sobre esse assunto. Esse assunto é extenso, o sistema circulatório ele é extenso e apresenta diversas particularidades. A gente vai ver tudo isso numa aula presencial. Então nós temos aqui, ó, essa troca de substância é favorecida pela seguinte característica dos capilares. Capacidade de contração intensa. Pessoal, quem vai apresentar essa capacidade de contração é quem apresenta tecido muscular. Tá? Então, olha aqui, quem apresenta musculatura são as artérias e as veias. Tá? Os capilares não apresentam musculatura. Logo, capacidade de contração não existe aqui no capilar. Tá? Só uma observação. Eu coloquei esse desenho, tá? Não foi a UERJ não. Coloquei aqui para poder explicar para vocês isso aí. Túnica muscular desenvolvida, o cara focou em musculatura, né? Nós já vimos aqui que não, tá? Musculatura não. Presença de válvulas móveis. Pessoal, aqui eu não vou ter presença de válvulas. Aonde eu vou ter a presença de válvulas é aqui nas veias. Por quê? Para esse sangue retornar para o coração e não voltar, por exemplo, para os membros superiores, quem vai permitir com que esse sangue siga unidirecional é a presença dessas válvulas aqui, tá? Então, aqui eu vou ter a presença de válvulas que vão estar abrindo e fechando de acordo com as contrações musculares, não deixando com que esse sangue venha retornar, tá? Então, ó, só sobrou qual alternativa? Camada
tecido A única, que é o endotélio, tecido epitelial interno, por isso que o nome é endo. Foi? Beleza? Vamos seguir. Olha só. Questãozinha maravilhosa. Essa questão eu gosto de falar de plantas, tá? Gosto muito de falar de plantas. Olha só, vamos ver aqui. Essa fotinha aqui é da UERJ, tá? Essa foto aí estava na questão da UERJ. E aí ela fala o seguinte. Eu tenho aqui o estigma, tá? Na verdade, vamos lá. Isso daqui é uma flor, tá? A flor. Não sei se vocês sabem, mas se vocês não viram, vocês vão ver isso na minha aula. As flores, a flor, na verdade, ela é o órgão reprodutivo, tá? Da planta. E aí ela vai ter a parte feminina, tá? E vai ter a parte masculina que vai produzir os gametas masculinos. A parte feminina, você já sabe que ela vai produzir o quê? Os óvulos, tá? Já a parte masculina vai produzir o gameta. Essas estruturas amareladas aqui são as anteras. É ali dentro que são produzidos os gametas masculinos, tá? Então vamos lá. Quando eu trato de uma flor, a flor, ela, na verdade, as angiospermas que apresentam flores, flores e frutos, né? Quando elas surgem paralelamente ao processo que a gente chama de coevolução com os insetos. Tá? Tanto que a conquista das angiospermas ao ambiente terrestre está relacionado com a presença das flores. Tá bom? As gimnospermas não apresentam flores, elas dominaram o planeta durante muitos anos, mas quando nós temos o aparecimento das angiospermas, elas conquistam o ambiente aí, tá? Devido à presença de fatores atrativos. Quem são os fatores atrativos? Os verticilos florais. Essas estruturas aqui, ó, a gente chama de sépola, que está lá embaixo, e a pétala aqui em cima, são os verticilos florais. Essas estruturas, né, a coloração, né, são fatores de atração para polinizadores. Quem são polinizadores? Que chamam? Abelhas, borboletas, morcegos, alguns mamíferos são polinizadores. Como que ocorre esse processo de polinização? Lembre-se o seguinte, a abelha vem aqui bonitinha, quando ela encosta aqui na antera, ela se enche de grão de pólen, tá? Que é o gameta masculino. Quando ela vai sobre outra flor, ela encosta aqui no estigma. E aí ela deixa esses gametas masculinos aqui, que vão descer pelo estilete até chegar lá no óvulo. Tá? Então o processo de fecundação se dá como? Das anteras, né? Pega o grão de pólen, coloca aqui em cima e aí ocorre a fecundação. Tá? Vai ocorrer a fecundação ali. Então é a partir do estigma aqui, que esse gameta vem nadando até aqui embaixo, no desenho não dá para ver muito bem porque está escuro, onde vão estar presentes os óvulos que vão ser fecundados. Só que existem algumas flores que podem ser masculina e feminina, tá? Então, algumas flores vão apresentar só a parte feminina, outras só a parte masculina. Ou algumas flores, elas vão ser hermafroditas, apresentando os dois sexos. Essas flores que apresentam os dois sexos, elas precisam ter algumas vantagens, alguns meios de impedir um processo chamado de autofecundação. Por quê? O que deve ser favorecido nessas plantas hermafroditas, nessas flores, é a reprodução cruzada. Porque a reprodução cruzada, nós já vimos que gera variabilidade genética, que vai vir da onde? Resultado lá da crossover, lá da meiose, tá? Lembra lá da meiose 1? Quando a gente fala de prófase 1, subfase paquito, onde ocorre a crossover. Então, eu preciso de uma reprodução cruzada, ou fecundação cruzada, para que essa planta, para que os seus frutos, suas sementes, venham apresentar variabilidade genética. Tá? Só que o que acontece aqui? Vamos ver o que a UERJ quer. Várias plantas possuem flores hermafroditas, ou seja, que apresentam os dois sexos. Em alguns desses casos, a estrutura feminina, os estigmas, estão posicionados acima das estruturas masculinas. As anteras, conforme destacado na imagem. Esse arranjo das partes reprodutivas está diretamente associado à seguinte vantagem. Pessoal, aqui eu vou ter o seguinte. O fato dessa flor apresentar os estigmas acima e as anteras abaixo é para atração de inseto? Não.
Para a atração de inseto, ela já tem o quê? Os verticilos florais. Tá? Olha a coloração. Isso vai ser o fator atrativo de inseto. Proteção do ovário. Quem vai proteger os ovários são esses verticilos florais. Tanto que o ovário está aqui embaixo, não dá para a gente visualizar direito. Eu teria que dessecar essa flor, cortá-la, para nós conseguirmos visualizar o ovário. Então, os verticilos florais realmente têm esse fator aí de estar protegendo, tá, o ovário. Então, aqui não é o nosso caso. Por quê? O foco da questão é aqui, ó. Ele quer saber por que a planta hermafrodita apresenta aquele tipo de arranjo ali. Dispersão de pólen, pessoal. Nesse caso aqui, não tem nada a ver com dispersão de pólen, nem entra ali. Só sobrou o quê? Variabilidade genética. Como assim, Cristiano? Boiei. O fato dela apresentar as anteras abaixo dificulta com que essas anteras, esses grãos de pólen subam e consigam fecundar a própria planta. Tá? Então esse fator aqui funciona como uma barreira. Algumas plantas, elas vão, apesar de serem hermafroditas, elas vão ter maturação diferenciada. Então, por exemplo, o estigma fica maduro primeiro e as anteras ficam maduras depois. Por quê? Esse é um isolamento temporal, isolamento no tempo, onde ela vai simplesmente ter tempo de maturação diferente, fazendo com que ocorra, forçando a ocorrência da fecundação cruzada. Tá, pessoal? Alguma dúvida? Lembrando que nós vamos ter uma aula sobre vegetais, tá? A gente vai ter uma aula sobre o reino plantae ainda, tá? Mas aí a gente já vai resolvendo questões da UERJ. Muito tranquila, uma questãozinha fácil. Agora para você, então, ficou mais fácil ainda. Vamos ver aqui, ó. Olha só, esse desenho foi eu que coloquei, tá? Não é o UERJ, não. Mas vamos ver aqui o seguinte. Primeira coisa, quando eu olho para esse desenho, eu tenho aqui a bicamada lipídica, tá? E aí eu vou ter o quê? Proteínas globulares ou periféricas, que não atravessam diretamente a bicamada lipídica. Aqui eu tenho a presença do colesterol, tá? Colesterol, molécula de gordura aí que vai estar dando rigidez a essa membrana. Aqui eu vou ter uma proteína canal, tá? Que vai funcionar como passagem, tá? Dos dois fluxos. Eu vou ter glicoproteína, que é açúcar ligado à proteína, tá? Açúcar ligado à proteína, tá? Eu tenho glicolipídio, que é açúcar ligado a lipídio, ou seja, da bicamada lipídica. Aqui é a bicamada. Aqui, ó. Bicamada, tá? As duas camadas de fosfolipídio. Lembrando que essa região aqui das cabeças dos fosfolipídios é uma região hidrofílica, enquanto essa região aqui do recheio do bolo, com as caudas dos ácidos graxos, é uma região hidrofóbica. Uma região hidrofóbica, tá? Então vamos ver lá agora que nós já olhamos aqui. Vou passar para o lado de cá, dá um print aí, pessoal, para vocês copiarem, mas é que vocês já sabem de qual é salteado da estrutura da membrana, tenho certeza disso. A composição assimétrica da membrana plasmática possibilita alguns processos fundamentais para o funcionamento celular. Um processo associado, né, diretamente à estrutura assimétrica da membrana plasmática é a síntese de proteína. Pessoal, síntese de proteína, já tirou um print, vou apagar aqui, apesar que eu vou estar mandando para vocês esse slide. Hoje, depois do almoço, vou mandar o de hoje e o de ontem, tá? Mandar nos grupos, vai estar lá no Class, de acordo com a sua turma,
Bom, pessoal, e aí eu tenho aqui o seguinte, síntese de proteína. Pessoal, qual é a participação da membrana plasmática na síntese de proteína? Nenhuma. Quando a gente fala de síntese de proteína, você tem que lembrar do quê? Para ter síntese de proteína, eu vou precisar de um DNA que vai dar origem a um RNA. Esse RNA vai dar origem PTM a uma proteína, tá? Então, só lembrando, daqui para lá do DNA, para cá, aqui eu tenho processo transcrição. E aqui eu tenho o processo de tradução. Tá? Esse processo aqui ocorre no núcleo. Isso é, se nós estivermos falando de uma célula eucariótica, e esse processo aqui ocorre no citoplasma. Ocorre lá no citoplasma. Então, ó, resumi aí para vocês. Então, aqui a gente já viu que a membrana não participa da síntese de proteína em nada, tá? Armazenamento de glicídios. Pessoal, armazenamento de glicídios, pô, tá de brincadeira, né? Ele também não participa desse processo. Transporte seletivo de substâncias? Será que a membrana apresenta uma seletividade? Então vamos ver ali, vamos ver a letra D que está escrito ali. Transcrição de informação genética. Pessoal, transcrição de informação genética não. Quando você fala de transcrição, você pode lembrar do quê? DNA, núcleo, tá? Agora, membrana participar do processo de transcrição? Não. A gente já sabe, a gente já sabia, né, antes de ler a letra D, que quando a gente trata de membrana plasmática, uma das principais características que essa membrana apresenta é a seletividade, selecionando o fluxo do que sai e o fluxo do que entra. Horrível esses giz, também vai ficar horrível por causa do branco ali, o fluxo do que entra nessa célula. Tanto que ela vai apresentar o quê? Proteínas canais, tá? Que vai estar selecionando o que vai estar entrando e o que vai estar saindo, tá bom? Então vamos seguir aqui. Pessoal, só lembrando que nós estamos gravando videoaulas, né, para você não ficar parado, você continuar estudando, só que todas essas aulas elas serão repostas depois, tá? A gente vai estar montando um calendário aí, a gente vai dar um jeito de montar um calendário especial para estar repondo essas aulas aí presencialmente, tá? Então, quando a gente voltar, além de vocês terem as aulas já normais, de acordo com o pacote que vocês adquiriram, vocês também vão ter a reposição dessas aulas presenciais. Pessoal, olha só, aqui tem o seguinte, quando você olha aqui, você consegue ver uma floresta, mas nem sempre foi assim, tá? Aqui a gente tem um processo na qual, para você ter uma floresta hoje, a gente fala, se eu falar o que, tem que tomar cuidado com o que eu vou falar aqui, senão eu já vou dar a resposta. Então, para a gente chegar numa floresta, você passa por um conjunto de etapas, tá? Até chegar nessa floresta. Antes de chegar nessa floresta, nós temos o estampado, tá? Se
Vocês podem observar essa imagem aqui de estampado, tá? Somente com rochas. Por quê? É só você pensar lá, quando o planeta surge, né, a gente tem várias erupções vulcânicas ocorrendo ali, então você tinha que ter rochas, até que surgem alguns organismos. E a gente não entra nesse caso aqui agora, porque numa aula presencial a gente entra nessa temática aí. Só que vai acontecer o seguinte, antes de eu ter essa floresta, eu preciso preparar esse destampado para que esses organismos complexos, né, podemos dizer assim, não seria a melhor palavra, possa colonizar esse novo ambiente. Para você poder plantar na sua casa, né, primeiramente você tem que ter o quê? Se você for fazer uma plantação na sua varanda, você vai conseguir plantar diretamente no piso? Não vai. Você precisa preparar, né, ali, colocar terra, né, para que você consiga plantar alguma coisa ali. Aqui é a mesma coisa. Quando eu tenho essas rochas, os primeiros indivíduos a chegarem aqui vão ser os linques e os musgos. Quem são os musgos, pessoal? Quando a gente trata dos musgos, a gente está tratando das briófitas. As briófitas são as primeiras plantas a colonizar o ambiente terrestre, tá? Seu descendente é uma alga verde, isso aí é tema de uma aula presencial, tá? Uma alga verde, que dá origem ali aos musgos. Esses musgos, você encontra eles, sabe aonde? Cachoeiras, pedras de cachoeiras, o que faz ela ficar bem escorregadia. E aí esses musgos e líquens, que é a associação entre fungos e algas, vai fazer o quê? Esses líquens e os musgos, quando eles colonizam esses lugares rochosos, eles começam a causar uma modificação desse ambiente. Como assim, Cristiano? Conforme eles vão colonizando, e eles são chamados de espécies pioneiras, porque são as primeiras a chegarem nesses ambientes, eles crescem e morrem. Então eles conseguem viver em situações mais extremas. Conforme eles vão morrendo, eles vão liberando o quê? Matéria orgânica para o solo. Então se eu tenho uma planta aqui, essa planta morre, por exemplo, fica folhas. Aquelas folhas é matéria orgânica. Tá? E aquelas folhas, elas começam a fazer uma modificação daquele solo ali. É o que eles fazem. E aí, conforme eles vão modificando, vocês podem observar que vão chegando outras plantas. Até que você tenha um solo completamente modificado. Observe que aqui o solo é completamente rochoso. Aqui ele começa a sofrer modificações. E aqui eu já vou ter o quê? Ó? Olha a diferença. Aqui eu já não tenho um percentual de rochas igual eu encontro aqui. Então, essa é a modificação que vai ocorrendo ao longo dessas etapas. Essas alterações caracterizam o fenômeno denominado de... Pessoal, eutrofização, grava na alma de vocês aí. Quando eu falo de eutrofização, eu estou falando, aqui no caso, de entrada de matéria orgânica no ambiente aquático, tá? Esse é tema da nossa aula lá para setembro, agosto. Quando eu falo de amensalismo, eu estou falando de interações entre indivíduos, tá? E aí você tem amensalismo, comensalismo, tá? Você vai ter epifitismo, isso aí também é um tema de uma outra aula. Magnificação trófica também é um tema de uma aula só sobre isso. A magnificação trófica é quando eu tenho a entrada de um metal pesado, por exemplo, mercúrio, e esse mercúrio vai passando dentro de uma teia trófica de organismo para organismo. Então, por exemplo, aqui eu tenho o organismo X, aqui eu tenho Y e aqui eu tenho Z. Esse organismo X, tá, ingeriu uma determinada substância tóxica que o seu organismo não consegue decompor. Vai acumular no seu tecido. Quando o Y se alimentar de X, ele vai adquirir. Quando o Z se alimentar de Y, ele vai adquirir. Tá? Então, lembrando que a gente vai ter uma aula sobre isso. Só sobra aqui o quê? Sucessão ecológica, que é o nome desse processo. Então, desse destampado aqui, rochoso, até chegar nisso daqui, eu tenho um processo chamado de sucessão ecológica. Tá? Sucessão, diversas etapas aí que vão ocorrendo ao longo do caminho, ao longo da trajetória. Processo de dispersão de sementes é encontrado na maioria das espécies de vegetais. A vantagem evolutiva decorrente desse processo, pessoal, olha só, ele focou em dispersão de sementes.
tá? Então, a nossa resposta ela tem que estar relacionada com a dispersão de semente. Então, vamos lá. Produção de flores vistosas, conquista de novos ambientes, desenvolvimento de frutos secos, fecundação independente da água. Vamos começar de baixo para cima? O que tem a ver a dispersão de semente com fecundação independente da água? Por que ele colocou fecundação independente da água? Porque quando a gente chega lá nas angiospermas, a fecundação já não depende da água. Na gêmea não depende, Cristiano? Em alguns grupos sim, tá? Mas aqui eu já não dependo da água, porque eu não tenho mais esse transporte de gametas ocorrendo pela água. Quem vai fazer o transporte dos gametas aqui, no caso das angiospermas, ou é o vento, tá? Ou é alguns organismos, ou alguns animais. Só que a dispersão de semente não tem nada a ver com reprodução, fecundação. Aqui ele está falando sobre o quê? Já ocorreu o cruzamento, então as etapas anteriores esquece. Então isso aqui não tem nada a ver. Desenvolvimento de frutos secos. Pessoal, é só fruto seco que vai permitir uma dispersão, por exemplo, pelo vento? Não. Quando a gente está tratando de dispersão, nós vamos ver numa aula presencial que eu posso ter frutos carnosos. Eu e você, nós fazemos dispersão. Quando a gente pega uma fruta e vai comendo, jogando caroço no meio da rua, é um modo de dispersão. Infelizmente, devido ao calçamento, aquele fruto não vai conseguir vingar. Mas se você fizer, por exemplo, isso na roça, você está caminhando num lugar, numa mata e vai soltando as sementes, você está fazendo uma dispersão, você é um dispersor de semente. Só que aqui no caso, esse fruto seco não tem nada a ver. A dispersão é uma vantagem evolutiva, já tem que relacionar a evolução ali. Conquista de novos ambientes? Exatamente. A dispersão da semente, olha o nome, dispersar. Se eu falar assim, vamos dispersar a semente ao longo de Nova Iguaçu, o que você vai fazer? Você vai pegar essa planta que está aqui, vai pegar as sementes dessa planta e vai soltando aí para o Nova Iguaçu. Logo, você vai ter o quê? Essa planta colonizando locais onde ela não estava. Então, a dispersão das sementes, já que ela não pode sair andando, né, vai permitir com que essas sementes cheguem a outros locais, a outros lugares, aonde essa planta, a parental, não consegue ir. Produção de flores vistosas. A produção de flores vistosas está relacionada com a atração de polinizadores. Está relacionada com a atração de quem vai trazer ali aquele grão de pólen. Tá? Então, por exemplo, a abelha ela vai se guiar devido ao quê? Flores vistosas, a coloração. Morcego vai se guiar pelo quê? Morcego vai se guiar pelo cheiro. Tá? Tem pássaros ali que vai se guiar pela coloração também. Então, cada organismo vai se guiar por uma determinada característica que essa planta vai apresentar. Tá? Vamos fazer mais uma aqui. Tinha outras, mas a Roberta já está ali, já está acabando aí já, quase meia hora de aula, se eu não me engano. Então, olha só. Deixa eu voltar aqui, porque eu me perdi nos slides. Aqui. Pessoal, olha essa questãozinha. Essa questão, ela vai tratar sobre reprodução celular. Então, vamos lá. Quando a gente fala de reprodução celular, você vai lembrar que nós temos o processo de mitose, meiose. Só que você também vai lembrar que mitose é um processo que ocorre nas células somáticas, enquanto meiose vai ocorrer nas células reprodutivas. Resumindo, para a formação de formação dos gametas. Então, ó, formação dos gametas, tá? Então vamos seguir aqui. Em células eucarióticas, a cromatina, ou seja, o DNA, pode se apresentar, DNA nas histonas, pode se apresentar como eucromatina, tá?
uma forma não espiralada. Então, a eurocromatina é a forma não espiralada. Ou como heterocromatina, uma forma espiralada. Tá? Na metáfase, então tem lá prófase e metáfase, muitas regiões da eurocromatina se transformam em heterocromatina, ou seja, para a parte espiralada, formando cromossomos bastante espiralados, conforme mostra o esquema. Então eu tenho aqui, ó, heterocromatina, espiralado, eucromatina não espiralado. Maior espiralação, ou seja, está condensando, cromossomo bastante espiralado, já temos aqui as cromátides irmãs, centrômero com cinetocoro, onde os microtúbulos vão estar se ligando para separar essas cromátides irmãs aí, tá? Considere uma mitose típica, ou seja, estou falando de mitose. Se eu estou falando de mitose, eu já sei que eu vou ter o quê? Apenas uma divisão. Dessa divisão, eu vou ter lá uma célula mãe, 46N, dando origem a duas células, 46N. Tá? Então, olha aqui. Típica, a formação dos cromossomos bastante espiralado favorece o seguinte processo. Pessoal, olha só. Vamos lá. Redução do cariótipo original. Pessoal, cariótipo, você vai lembrar da minha aula de mitose, que foi quando eu desenhei o esquema dos 46 cromossomos com seus respectivos homólogos. Tá? Então, eu vou ter o quê? 23. Um do pai. Deixa eu fazer conta. Eu vou ter um do pai e o seu par da mãe. Eu tenho 23 pares disso daqui. Como são 2, vai dar 46. Redução do cariótipo? Não. Redução do cariótipo é uma característica de quem? Da meiose. Porque na meiose... Deixa eu botar aqui em cima. Na meiose, você lembra que a partir de uma célula 46N, eu vou ter duas divisões. Dessas divisões, a última divisão é uma divisão reducional. Tá? Onde você vai ter ali a diminuição. Então, no final dessa divisão, você vai ter o quê? Dessas células aqui, vamos ter como resultado. Então, a partir dessa daqui, vou dar resumo para vocês. Lembrando que no desenho anterior eu botei as duas fases. Eu só botei a partir dessa fase aqui, você vai ter mais uma divisão. Depois você tem a última que é para reduzir ali. Então, não pode ser. Síntese de proteínas nos ribossomos. Pessoal, o que tem a ver síntese de proteína com esse formato aqui de cromossomo? Distribuição do DNA para as células filhas. Exatamente, já achou a nossa resposta ali. Tá? Transcrição de genes pela RNA polimerase. Se ele está espiralando, vai ocorrer transcrição? Não, porque para ocorrer transcrição tem que estar no formato de eurocromatina. Então você vai ter aqui o seguinte, por que ele vai se compactar? Lembra que eu falei para vocês, eu dei um exemplo na aula de mitose e meiose, falando sobre arrumar uma mala em cima da hora? Quando você deixa para arrumar uma mala em cima da hora, você acaba esquecendo algumas coisas. Assim seria aqui na replicação, na divisão dessa célula. Se ela tivesse esse DNA no seu formato filamentoso, ela com certeza iria perder algumas informações genéticas. Por isso que ela vai compactar, tá? Compactar esse material para que na hora da divisão nenhuma informação seja perdida. Pessoal, vamos fechar aqui nessa questão. Daqui a 10 minutinhos, 5 minutos, a professora Roberta está entrando aí para dar aula para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Eu vou colocar essas questões lá no Class para vocês. E aí, qualquer dúvida, só me perguntar lá. Beijo no coração. Até sábado para o pessoal da turma Biomed. É isso.